Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma aula do nosso curso Graduação com Sucesso. E hoje eu vou compartilhar contigo um assunto que considero muito importante, principalmente se você estiver chegando nos últimos semestres do seu curso, que é o momento em que você estará se preparando para iniciar o seu trabalho de conclusão de curso, TCC. Alguns cursos não têm TCC, mas mesmo que você não tenha TCC na sua graduação, mas que você vá realizar algum tipo de pesquisa dentro, da área acadêmica, é importante você ter uma noção básica desses dois conceitos, que é sobre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Quais são as diferenças básicas, entre esses dois tipos de pesquisa? Bom, qualitativo versus quantitativo. Este tema é um mistério para muitos discentes que, na maioria das vezes, a graduação é a primeira oportunidade para iniciarem suas caminhadas como pesquisadores ou pesquisadoras. Com certeza, durante a graduação, se você não estiver atento e deixar realmente só lá para os últimos semestres para ler sobre tipos de pesquisa, o que é pesquisa qualitativa, o que é pesquisa quantitativa, como interagir durante o trabalho de campo a partir dos olhares de uma pesquisa quantitativa ou qualitativa. Todas essas coisas são bem importantes. Então, se você não teve ainda algum componente que você possa ter se aprofundado um pouco mais sobre esse assunto, eu vou trazer aqui para você algumas informações que eu considero importante. Entender a diferença básica entre esses dois tipos de pesquisa é fundamental para o desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso. Durante o meu TCC, a pesquisa qualitativa foi essencial, pois proporcionou-me uma experiência enriquecedora. Com certeza, eu fiz as pesquisas, os trabalhos de campo em uma escola municipal, no município de Bagé, e poder ter me preparado a partir da pesquisa qualitativa, com certeza, fez com que eu pudesse estar mais atento, a tudo que acontece, por exemplo, naquele dia que você vai entrevistar algumas pessoas. E não é somente durante a pesquisa, mas você pode estar esperando para ser atendido, para fazer a entrevista, e durante aquele momento você acaba percebendo várias coisas que podem estar no seu relatório depois e podem ser usados no seu trabalho de conclusão de curso, na sua pesquisa. Então, estar atento a essas coisas é estar atento à pesquisa qualitativa. Este é um assunto que você deve dar uma atenção especial e estudar bastante, pois fará diferença para a realização de uma pesquisa com qualidade e consciência dos quesitos que envolvem esses tipos de pesquisa. É muito importante, aqui eu vou trazer algumas informações básicas, mas é muito importante que você peça para o seu orientador algumas recomendações de bibliografias, sobre pesquisa, sobre tipos de pesquisa, para que realmente você possa ter um pouco mais de noção, uma aproximação maior do que é ser um pesquisador qualitativo, quantitativo ou outros tipos de pesquisa. E falarei ali no final desta aula. Compartilharei conceitos gerais e vou falar sobre a importância deles no momento de decidir que tipo de pesquisa você irá desenvolver conforme seus objetivos e áreas de estudo. Por que é importante deixar bem claro assim, dependendo do tipo de área e o tipo de estudo que você vai fazer? Porque, de repente, se você está cursando, por exemplo, um curso de matemática e a sua pesquisa envolve um laboratório, envolve estatística, com certeza a pesquisa quantitativa ela vai lhe ajudar muito na sua pesquisa. Não que não possa ter algo qualitativo, mas se você estiver lidando com números, com informações, com análises matemáticas, com certeza a pesquisa quantitativa ela vai ser muito benéfica para o seu trabalho. Além disso, você poderá fazer uma pesquisa qualitativa. Não importa, isso vai depender dos objetivos, mas é importante você entender
realmente uma diferença básica entre o qualitativo e o quantitativo. Pesquisa de abordagem qualitativa. Aqui eu trouxe um dos autores que eu usei durante a realização do meu trabalho de TCC. Gostei muito, depois posso deixar o link abaixo aí deste livro que eu utilizei, se vocês quiserem comprar. E então, conforme em 2016, a pesquisa de abordagem qualitativa tem como objetivo estudar o significado da vida das pessoas nas condições da vida real, representar as opiniões e perspectivas das pessoas de um estudo, abranger as condições contextuais em que as pessoas vivem, contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou emergentes que podem ajudar a explicar o comportamento social humano. Por que isso é importante? Por exemplo, durante a minha pesquisa, eu queria entender como é que as professoras unidocentes, né, preparavam as suas aulas, como elas olhavam para a educação musical. O que é um professor unidocente? Um professor, por exemplo, de matemática, de geografia, e acabava utilizando a música como uma ferramenta para a fixação de um conteúdo, por exemplo. Então, eu queria entender, através da minha pesquisa, como estes professores unidocentes, professores de geografia, de história, de matemática, como eles pensavam no momento do planejamento das suas aulas envolvendo a música. Além disso, eu queria entender como eles viam a música, como eles pensavam em música, como eles pensavam na educação musical. Eu queria entender o olhar deles sobre a educação musical. E para isso, a pesquisa qualitativa foi fundamental, porque cada professor daquela escola que eu pesquisei era único, cada um tinha um olhar, tinha uma visão, e durante as entrevistas eu me preparei muito com relação à pesquisa qualitativa. Por quê? Durante as entrevistas, apesar de você já produzir algumas perguntas chaves para suas entrevistas, a pesquisa qualitativa ela te ensina e muitas coisas podem acontecer durante uma entrevista, por exemplo, durante seu trabalho de campo. Você pode, através de uma resposta do seu entrevistado, ter um insight e formular uma pergunta na hora. A pessoa pode ter lhe dado uma opinião e você vai além. Por que ela pensa assim? Aonde vai levar essa resposta? E para isso você precisa estar atento, realmente você precisa estar preparado. Não pode ser uma coisa engessada. Geralmente na entrevista qualitativa, durante a entrevista, você não vai com um roteiro gigantesco de perguntas. Você vai com algumas perguntas básicas que englobam a sua curiosidade científica e os objetivos da sua pesquisa, mas a partir daquele empurrão, daquelas perguntas básicas, você vai deixar que flua e ali vai surgir várias outras perguntas e até mesmo respostas que você nem imaginaria que poderiam surgir. E para isso é muito importante você estar preparado. Durante a minha pesquisa, eu entrevistei 8 professoras. E cada entrevista foi única, porque cada professora entrevistada interagiu, reagiu de uma maneira diferente conforme as perguntas foram feitas. E eram 3 perguntas básicas. E a partir dessas 3 perguntas foram surgindo outras. E apesar de que em cada entrevista teve respostas meio parecidas, que concordavam ou discordavam, ou traziam opiniões parecidas, cada entrevistada trouxe opiniões bem distintas. Então, esta percepção de você estar atento, de você se preparar, deixar fluir. Ah, mas eu vou gaguejar, eu não sei nem o que perguntar, eu mal vou conseguir fazer as perguntas lá que eu formulei, as perguntas básicas e vou ficar super nervoso. Ó, nós já conversamos bastante sobre isso. Você é um aluno ou uma aluna excelente. Não é momento de você ficar nervoso, ficar nervosa e ficar se preocupando. Você vai lá para fazer muito bem o seu trabalho de campo. Você vai mostrar que realmente
está seguro. E eu lhe digo isso. Por que que a pesquisa qualitativa é importante? Porque se você acha que você estará nervoso ou nervosa durante a entrevista, a realização do seu trabalho de campo, os seus entrevistados podem estar muito, muito, muito mais nervosos, muito mais preocupados. E somente através de uma preparação qualitativa você poderá passar a segurança necessária para que eles consigam se sentir à vontade para conversar e dialogar durante a entrevista. Muitos ficam preocupados com o que vão falar, então já é por natureza, um ambiente um pouquinho estressante para o entrevistado. E você deve chegar, passar paz, passar confiança, passar alegria, deixar fluir. Você não pode passar nervosismo. E tudo isso você se prepara qualitativamente. Você não estará lidando com um robô, com uma máquina. Você estará lidando com um ser humano, que é único e que cada entrevistado seu poderá ter uma reação distinta, inclusive se sentir bloqueado durante a entrevista. Então é importante que você esteja forte, preparado, preparada para passar essa confiança ao seu entrevistado, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta protegido, para que ele se sinta à vontade de compartilhar com você o que ele sentir, conforme as perguntas que você estará fazendo. Eu me lembro que durante a realização do meu trabalho de campo, onde eu, como eu falei, entrevistei essas 8 professoras, algumas no início ali ficaram nervosas. E você também, a preparação qualitativa, ela lhe permite você também estar preparado com a questão ética. Por quê? Você não pode induzir o seu entrevistado com relação às respostas dele. Você pode chegar lá e a pessoa dizer, mas o que eu vou falar? Fica tranquila, fica tranquilo, eu vou fazer as perguntas e você vai falar o que você sentir. Eu só quero que você se sinta bem. E coloque o que você sentiu, o que você pensa sobre aquilo que eu vou estar perguntando. Isso é muito importante. E algumas vezes as pessoas podem dizer, mas deixa eu ver as perguntas antes. Não, não. Eu posso escrever o que eu vou dizer antes? Não. Porque isso tudo é sinal de estresse, de preocupação, de perfeição. A coisa tem que ser natural. No dia a dia, o qualitativo, se você chegar para alguém numa comunidade, por exemplo, e perguntar, como foi o seu dia? Você está bem? Está precisando de algo? A pessoa não vai te responder, acesse o menu 1, e obtenha a resposta. A conversa vai ser natural, não vai ser como se você estivesse ligando para um atendente, diz que 5 para não sei o quê. Não! Agora, dentro de uma comunidade, se você vai, de repente, aquela primeira pessoa que você falou vai estar se sentindo naquele dia de um jeito. Aquele outro vizinho do lado pode estar se sentindo de outra forma. Vamos dar um exemplo. Se você está fazendo uma pesquisa na área ambiental e as pessoas moram perto de um lixão, um vizinho vai ter uma opinião, outro vai ter outra, um vai dizer, não me importo, eu já estou acostumado, outro vai dizer, olha, isso afeta a saúde. Então, isto é a pesquisa qualitativa, você vai e você quer saber a vida real. Por isso que em 2016 diz, estudar o significado da vida das pessoas, estudar nas condições da vida real. Não adianta eu ficar atrás do computador e imaginar como é a vida das crianças no Morro do Macaco, no Rio de Janeiro, se eu não for até o Morro do Macaco e realmente conversar com a comunidade para saber a realidade, para saber o cotidiano daquelas pessoas. Se eu não fizer isso, se eu fizer somente com base, por exemplo, numa leitura, nas revisões bibliográficas, simplesmente eu estarei repassando uma informação, organizando informações de pesquisas já feitas. Agora, se eu quero passar algo realmente de forma qualitativa, ou seja, eu quero trazer à tona o que é a realidade daquela comunidade, eu vou precisar ir
conversar com aquela comunidade, eu vou precisar observar aquela comunidade, eu vou precisar interagir com aquela comunidade. A pesquisa qualitativa, ela é muito, muito, muito importante, assim como a pesquisa quantitativa. Ah, professor, mas por que você não está falando tanto de pesquisa quantitativa? Eu não estou falando tanto de pesquisa quantitativa, eu vou falar depois agora no próximo slide, trago um autor que fala, porque realmente a minha pesquisa foi totalmente qualitativa. Porque eu me inseri na comunidade na qual a universidade está localizada para saber o que eles pensavam dentro daquela escola que eu estudei, o que era a educação musical, como eles viam a educação musical, como eles preparavam suas aulas, trazendo a música para dentro das suas disciplinas. Para mim, a pesquisa qualitativa foi fundamental. Segundo o autor, para esse tipo de pesquisa, o discente precisa ter consciência das competências de um pesquisador qualitativo. Entre elas estão a capacidade de escutar, de fazer boas perguntas, de fazer uma boa revisão de literatura, de cuidar dos dados, de executar tarefas paralelas e perseverar. Com certeza, uma coisa muito legal na pesquisa qualitativa é que você não tem como prever os resultados. Você até pode imaginar o que pode acontecer, mas isso não quer dizer que seja realmente o que acontece. Por isso é importante, né, você ter a capacidade de escutar. Você pode olhar para alguém e imaginar coisas, mas você realmente só vai saber a realidade daquela pessoa quando conversar com ela. Então, a capacidade de escutar é muito importante para um pesquisador qualitativo. Além disso, a capacidade de fazer boas perguntas. E para isso você não pode ser um robô. Você tem que ter o sentimento. Você pode estar no meio de uma entrevista, daqui a pouco a pessoa começa, o seu entrevistado começa a se emocionar, começa a compartilhar coisas contigo que você jamais pensou que ele compartilharia. E você tem que ter a sensibilidade de respeitar e de fazer com que ele se sinta cada vez mais à vontade para falar o que ele quiser. Por isso também a capacidade de escutar. E formulando boas perguntas para que realmente você dê uma injeção de ânimo nele, como quem diz, isso aí, vai lá, sinta-se à vontade de me dizer o que você quiser. Se você me falou, compartilhou isso, por quê? Qual a relação disso com isso? Então você vai organizando as coisas dentro da sua mente exatamente no momento da entrevista. E isso não tem como você planejar antes. Você tem como se preparar qualitativamente, porque você vai conscientemente tendo uma ideia de que isso pode acontecer. E aí você terá a sensibilidade de perceber a emoção ou de repente a timidez da pessoa, e você terá que ser capaz de fazer a pessoa se sentir à vontade para conseguir conversar contigo de forma natural, tranquila, sem medo, sem preocupação, sem estresse. Capacidade de fazer uma boa revisão de literatura. Com certeza, você vai fazer uma pesquisa qualitativa, você tem que se preparar. Como, por exemplo, o que mais o IN diz sobre isso? O que ele fala, o que esse autor fala sobre as entrevistas? O que esse autor fala sobre a preparação dos dados, os cuidados, a parte ética de se trabalhar com os dados? Como organizar essa pesquisa qualitativa? Então tem muita coisa que realmente você precisa estudar e se preparar. Cuidar dos dados é a parte ética. A pessoa pode pedir para você, eu prefiro que no seu trabalho de TCC, ao invés do meu nome real, que você coloque um pseudônimo. E você terá que respeitar isso. A capacidade de executar tarefas paralelas e de perseverar. É importante, um pesquisador qualitativo, ele não vai estar somente, ou agora eu só vou estar fazendo trabalho de campo. Não, você estará lendo, você estará já começando a escrever o seu TCC, você tem que estar pronto, você estará transcrevendo, né, as entrevistas, porque geralmente se pede permissão para gravar, porque você não vai lembrar de tudo. Claro, tem toda uma preparação ética, com termos que a pessoa assina, o seu entrevistado assina,
lhe permitindo fazer a gravação, lhe permitindo utilizar os dados, se ele quer o nome real ou pseudônimo. Às vezes, por exemplo, no meu caso, todas as minhas entrevistadas desejaram que estivessem o seu nome, não pseudônimos. Então, você vai ter que ter vários cuidados e você terá que se preparar para fazer a pesquisa qualitativa da melhor forma possível, de realmente usufruir de tudo que você pode utilizar em uma pesquisa qualitativa. Por outro lado, em uma pesquisa de abordagem quantitativa, eu trago um autor aqui que é bem básico, o livro dele assim também, ele traz neste livro muitos conceitos gerais, principalmente para quem estiver iniciando a sua caminhada como pesquisador. Então, conforme Severino, 2007, a ciência nasce no início da era moderna, opondo-se à modalidade metafísica do conhecimento, fundada na pretensão do acesso racional à essência dos objetos reais e afirmando a limitação do nosso conhecimento à fenomenalidade do real. E esse conhecimento dos fenômenos, por sua vez, limitava-se à expressão de uma relação funcional de causa a efeito que só podia ser medida como uma função matemática. Por isso, toda lei científica revestia-se de uma formulação matemática, exprimindo uma relação quantitativa. Daí a característica original do método científico ser sua configuração experimental e matemática. Com certeza, durante muitos séculos, se você quisesse realmente provar algo, você tinha que provar matematicamente. Porém, hoje a gente já sabe, e claro que a pesquisa quantitativa ainda é muito importante, mas nós não podemos comprovar tudo somente quantitativamente. Tem coisas que as fórmulas matemáticas, a estatística, ela não vai poder responder. É importante? É, mas ao meu ver, a pesquisa somente quantitativa, é óbvio que tem pesquisas que vão ter análises laboratoriais ou pesquisas de estatística, enfim, tem pesquisas que vão trazer muito da essência, que vão precisar muito da essência quantitativa. Porém, não podemos mais hoje aceitar que tudo só pode ser confirmado a partir de uma fórmula matemática. Por exemplo, no caso da minha pesquisa, não adiantaria eu trazer para o meu TCC simplesmente quantas professoras utilizam a música em sala de aula. Ok, é uma informação. Olha, das 8 entrevistadas, ou melhor, das 20 professoras da escola, 10 levam a música para dentro das suas disciplinas. Ok, é uma informação, é um dado. Não deixa de ser um dado. Mas o quão relevante é este dado para a minha pesquisa? É somente isso que eu quero saber? Somente a quantidade de professoras que utilizam, ou professores que utilizam a música dentro da sua sala de aula? Não, eu quero saber como eles pensam, eu quero saber qual é o objetivo deles com a música, e podem ser distintos. Eu quero saber a visão de cada um sobre o ensino de música, eu quero saber como eles utilizam a música, que pode também ser distinto em cada uma das disciplinas que eles ministram. Eu quero saber as experiências anteriores deles com música. Então tem tanta coisa que eu posso me interessar em saber, e tudo isso não está ligado diretamente com uma pesquisa quantitativa e sim qualitativa. É óbvio que eu posso criar tabelas, que eu posso trazer dados estatísticos da minha pesquisa, poderia fazer isso no meu TCC. Não fiz, porque realmente para mim a pesquisa qualitativa era o mais importante. O que as pessoas pensavam era mais importante do que os números. Não que os números não sejam importantes, mas somente números hoje não dá para dizer que você conhece aquela comunidade, seja pela pesquisa que for, seja a área do conhecimento que for, se você realmente não for entrevistar as pessoas, se você não for interagir com aquelas pessoas, observar aquelas pessoas para saber o que cada uma pensa.
para saber como é a vida delas com relação ao tema de interesse que você tem dentro da sua pesquisa. Mas isto não quer dizer que não se possa trazer dados quantitativos. Pode. Aí vai depender dos objetivos da sua pesquisa e da sua visão também como pesquisador e o quanto esses dados quantitativos realmente são importantes para a sua pesquisa. Dependendo da sua área, os dados quantitativos podem até ser mais importantes que os qualitativos. Eu não estou aqui defendendo um ou outro. Nem o qualitativo anula o quantitativo, nem o quantitativo anula o qualitativo. O importante é que você consiga visualizar a diferença. Se você realmente quer só dados matemáticos, com certeza a pesquisa quantitativa vai ser muito importante. Agora, se você quer entender como é o mundo ao seu redor, você vai precisar do qualitativo. Porque o mundo ao seu redor é muito diversificado em todas as áreas. E para isso precisa do qualitativo. Esse modelo de conhecimento científico, denominado positivista, adequou-se perfeitamente à apreensão e ao manejo do mundo físico, tornando-se assim para a constituição das ciências, inclusive daquelas que pretendiam conhecer o mundo humano. Com certeza, a pesquisa quantitativa ela teve um papel muito importante também no nosso processo como pesquisadores no caminho da humanidade, porque nós tivemos uma época nesta caminhada da humanidade em que tudo era, por exemplo, vontade divina. E aqui eu não estou criticando nenhuma religião, nada. Mas acontecia um fenômeno físico, qualquer coisa, era ligado a Deus, era vontade divina, ou era ligada a algo negativo, o demônio, ou uma entidade específica de uma região, conforme também a cultura. Então, a pesquisa quantitativa ela foi muito importante para a ampliação da consciência da humanidade também sobre os fenômenos físicos que aconteciam ao redor, que aconteciam no planeta. Então, todas as pesquisas, elas existem porque, querendo ou não, elas têm um foco de auxílio. Então, todos os tipos de pesquisa, elas não existem por acaso, mas você estudará aquela que realmente vai lhe ajudar conforme os objetivos da sua pesquisa e da área de atuação que você estará atuando como pesquisador. Então, qual é a melhor abordagem para você? Isso é muito relativo, pois depende da área de conhecimento que você estará pesquisando e dos seus objetivos como pesquisador. Por exemplo, o medicamento é exaustivamente testado quantitativamente dentro de um laboratório. Entretanto, é fundamental compreender como este medicamento reage nos seres humanos. Como cada ser humano é único, o estudo qualitativo é fundamental para entendermos como os pacientes reagem à nova droga. Com isso, só através de uma entrevista, também de estudos laboratoriais, porque realmente você pode fazer um exame de sangue, por exemplo, e trazer dados, mas tudo aquilo que o paciente sente, realmente você só saberá entrevistando, conversando com ele. O importante é ter consciência desses tipos de abordagens e suas relevâncias, principalmente durante o trabalho de campo. É aquilo que eu falei, você tem que estar preparado para ser sensível o suficiente para estar atento e perceber coisas que os livros ou as máquinas, os computadores, não vão poder fazer por você. E são momentos únicos, porque se você percebeu que a pessoa está se sentindo à vontade e quer entrar em um tema, ou também se a pessoa quer sair do foco principal da sua pesquisa e começar a falar de outras coisas, você estará preparado para trazê-la novamente ao tema de interesse, para não dispersar, ou também de fazer com que ela se sinta à vontade de enriquecer o seu trabalho falando muitas coisas que ela deseja.
falando tudo o que ela desejar. Por isso que é importante realmente você se sentir preparado. É importante ressaltar que existem outros tipos de pesquisas, como pesquisa etnográfica, pesquisação, estudo de caso, análise de conteúdo, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa exploratória, entre outras. Aí, conforme a sua área de conhecimento, os objetivos da sua pesquisa, você vai ser orientado, né, possivelmente pelo seu orientador, de qual pesquisa você deve se aprofundar, ler e se preparar para realizar realmente um trabalho com excelência e qualidade. Olha só, o que eu quero que fique para você dessa aula é que eu não estou desmerecendo nem a pesquisa quantitativa, nem a pesquisa qualitativa. Claro que eu falei muito mais da pesquisa qualitativa porque foi a abordagem que eu usei para a realização do meu trabalho de TCC. Eu só quis trazer esse diálogo para que você possa perceber o quanto a pesquisa qualitativa também pode ajudar a quantitativa ou vice-versa, mas o papel da pesquisa qualitativa, se você realmente deseja saber a realidade do local aonde você estará pesquisando. Tudo de bom, até a próxima aula, um grande abraço.